Ah, que delícia! Seja muito bem-vinda ao Clube das Inovadas. Aqui eu ajudo você, mulher, a destravar todas as áreas da vida com o alinhamento cosmossistêmico. E hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas. Olha que delícia, porque no episódio de hoje a gente vai falar o seguinte: entenda o perigo de trabalhar demais e travar a sua vida. Olerê, é osso, hein? E aí, você, trabalhando demais? É, eu entendo. Entendo mesmo. Esse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Esse mundo de hoje em dia, parece que nada é o suficiente, tudo fica nas costas da mulher e tem que ralar muito, né? Mas vamos entender assim, o que é trabalhar demais, né? O que é trabalhar de menos? O de menos todo mundo sabe, né? É quando não tá trabalhando. Mas o que é trabalhar demais? Quando você se sente que você passou a fronteira do trabalho demais, sabe? Né? Eu não tinha muita noção quando eu passava a fronteira do trabalhar demais, não. Não tinha. Hoje em dia fica muito claro para mim, é muito nítido, né? Quando eu ultrapassei essas barreiras. Mas muitas vezes a gente não percebe. É o seguinte, gente, o trabalho ele foi feito para a gente trabalhar durante o dia. Então, é quando ainda tá a luz do dia, né? Passou do dia, foi pra noite, o dia pode ser das 5:30 da manhã até as 5:30, 6 horas da tarde, tá? Passou do dia, foi pra noite, organicamente, já está falando que você já está trabalhando demais. Quando fala que tá trabalhando demais, Fabi, quando você não se desliga, sabe? O trabalho ele te acompanha mesmo em momentos de lazer. Às vezes você sente que você não pode se desconectar do trabalho, ou que você precisa fazer mais horas, sabe? Que não está suficiente ainda, aquilo que naquele tempo não deu, né? E precisa ser feito a mais. Então você sacrifica lados da sua vida que são importantes para você também pelo trabalho. Às vezes, pega finais de semana pelo trabalho. E o pior, vende as férias para trabalhar, por causa do dinheiro, né? Há duas vertentes aí de pessoas, né? Dois caminhos aí de pessoas que trabalham demais, tá? Uma trabalha demais porque gosta, pelo orgulho de trabalhar demais, e a outra por necessidade, né? Porque precisa do dinheiro para se manter, para sobreviver. Independente de qual seja o seu ponto, saiba que é um perigo trabalhar demais, e é disso que a gente vai falar aqui. E eu trouxe uma dúvida, né, de uma mulher que fala: Fabi, trabalho demais e quero ter mais tempo para mim, ou seja, há um desejo ali, né? Trabalho demais e quero ter mais tempo para mim, mas não sei por onde começo. Me ajuda? Claro que sim. Eu vou te ajudar a se ajudar, tá? Então, se você tá sentindo isso também, que assim, você não vê saída, né? Muitas vezes você precisa, às vezes, trabalhar demais, mas isso tá te consumindo, né? Tá acabando com a sua energia, você tá ficando frustrada, se sentindo frustrada, porque não consegue dar atenção para si mesma, muito menos para outras áreas da sua vida, sente que a vida tá toda travada e não tá vendo como sair disso. Vamos conversar. Vamos conversar, mulher, que isso é muito sério. É muito sério. Eu também já vivi assim. Eu também já vivi para o trabalho. Eu também sentia a necessidade de trabalho preencher a minha alma, do trabalho ser a grande fonte de, é, de alegria, de preenchimento, de noção de que eu estava aqui, sabe? De sentido de vida. Mas eu te digo que isso é muito perigoso. E eu vou te explicar por quê, tá? Se você tá se sentindo assim. Esse caminho, tá? Do trabalhar demais, ele vai criando um desalinhamento.
Primeiro, ele é um desalinhamento energético. E depois você vai percebendo que há um desalinhamento em todos os sistemas. Sabe que eu falo aqui sobre alinhamento cosmossistêmico, porque a gente tem vários sistemas que estão interligados. E às vezes a gente não enxerga isso. A gente não enxerga os diversos sistemas do qual fazemos parte. Né? Você faz parte de um sistema, que é o seu sistema corpo, o seu sistema corpo físico, o seu sistema corpo energético, o seu sistema familiar, o seu sistema comunitário, o seu sistema de trabalho, todos esses são sistemas. E quando há um desalinhamento de um sistema, desalinha todos os sistemas. É por isso que a gente sente a vida travar. Tá? Há uma trava do desalinhamento. E o demais, gente, tudo que é demais, desalinha. Porque imagina comigo, você vai tomar banho, e aí você passa shampoo demais na sua cabeça. O que acontece ali na hora do banho? Você vai ficar mais tempo para tirar aquele shampoo, aí faz aquela zona toda, o seu cabelo fica entupido, seus poros na cabeça ficam entupidos com aquele produto. Mesma coisa quando você coloca creme demais, o cabelo pesa, não pesa? Tudo que é demais, às vezes você tem uma amiga que quer te dar muita atenção e ela acaba te sufocando, né? E ela fica assim, vai passar para te dar um oi e fica 3 horas na sua casa. E você com um monte de coisa para fazer. Então o demais, ele acaba queimando. Por que eu falo queimar? Né? Por que eu falo queimar, que o demais queima? Porque nesse sentido que a gente está conversando aqui, né, de alinhamento energético, energia, quando a energia é demais, ela queima. Então muita energia no trabalho, ela acaba queimando não só aquele setor, queimando todos os outros setores, ou seja, travando, né, todas as áreas da vida, e queimando você mesma. Porque a gente está falando da energia do fogo. Então pensa comigo, uma tomada que você tem em casa, tá? Uma tomada. Ela tem normalmente 3 pontos para você ligar na parede, né? 2 polos e um fio terra. O que é o fio terra? O fio terra é aquele que pega o excesso de energia e joga para a terra. É isso que ele faz. Então os 2 polos que ligam na tomada fazem a energia fluir, né? Fazem a lâmpada acender, fazem os seus equipamentos funcionarem. E o terceiro pino é aquele que pega o excesso de energia e joga para a terra. Quando na nossa vida a gente está demais, né, trabalhando demais, colocando muita energia numa área da vida, acontece uma sobrecarga energética, que é como uma sobrecarga, um pico de energia que dá na sua casa, no seu apartamento. E esse pico de energia, quando dá essa oscilação de energia, qual a primeira coisa que você pensa? Ai, meu Deus, vai queimar minha geladeira. Ai, meu Deus, vai queimar os eletrodomésticos. Tira da tomada, tira da tomada, tira da tomada. Por quê? Tá faltando esse terceiro pino, que pega o excesso de energia e joga para outro lugar. Então tá havendo uma sobrecarga. E essa sobrecarga o quê? Queima. Queima o eletrodoméstico. Queima você. É por isso que se sente tão esgotada, tão cansada, tão exausta. Porque tá queimando. O fogo, ele tem 2 funções na nossa vida. O fogo, ele purifica. Qualquer alimento que você coloca no fogo, ele se transforma. Mata todos os bichinhos que tem dentro dele, se purifica. O fogo nutre. Foi assim que a gente conseguiu comer melhor. O fogo nutre. Só que o fogo em demasia, ele queima, ele destrói. É isso que a gente vê nas florestas quando há muito fogo, tá? Então, o fogo é um elemento muito importante na nossa vida. E o fogo em demasia pode nos autodestruir. Então, o perigo que a gente tem em trabalhar demais é usar esse excesso de energia do fogo, que é a energia do trabalho, tá?
e acabar se queimando e acabar destruindo todas as áreas da nossa vida, sem ter a menor intenção, tá? Sem ter consciência sobre isso. Mas ainda bem que você está aqui comigo hoje, para que essa consciência venha, para que você realmente possa fazer a mudança na sua vida. Eu falo sempre, né? Nós somos a causa das coisas da nossa vida. Aí você fala, ai, Fabi, não sou mesmo. Calma. Até o final aqui você vai entender, né? Nós somos a causa e nós somos a cura das coisas que acontecem na nossa vida. Então a gente tem os dois poderes, que é o poder do fogo, tá? É um poder de purificar e o poder de destruir. Depende de como a gente usa essa energia. Olha que incrível isso. E quando a gente está usando essa energia do trabalho em excesso, o que acontece em nós? Acontece um desalinhamento energético. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Imagina que você tem na sua coluna, tá? Na sua espinha dorsal, você tem um fluxo de energia que passa. Então esse fluxo de energia, ele vem aqui da região do cóccix, né, muito perto ali do final do bumbum, e vai subindo, vai até o seu cérebro e desce de novo essa energia. Então tem energia fluindo para cima, para baixo, para cima e para baixo, lembrando que a energia é sempre ascendente, ou seja, de baixo para cima. Você tem essa energia, é isso que te mantém viva e é isso que te mantém aí com força até o final do dia, né? Você se alimenta, essa energia aí continua fluindo, você dorme, essa energia continua fluindo, e essa é a energia vital, a energia que te mantém viva, presa aqui na Terra, ok? Então, o que acontece? Você tem pontos energéticos na sua coluna que são pontos muito importantes. E eles são muito sensíveis, sensíveis ao que você pensa, sensíveis ao que você sente, sensíveis a como você age na sua vida, tá? Quando a gente desalinha uma dessas coisas, por exemplo, trabalhando demais, a gente desalinha esse fluxo de energia. Então, se o fluxo estava bonitinho aqui, indo, subindo e descendo, faz assim, ó, sabe? Desalinha um ponto energético. E aí, é como uma curva de rio. O rio não flui mais normalmente, né? Há aqui um bloqueio, há uma pedra no caminho. Precisa de desvio, precisa de mais esforço. Por isso que consome a sua energia quando se trabalha demais, tá? Calma, você deve estar se perguntando, mas Fabi, como é que eu saio disso, né? Eu preciso te explicar algumas coisas para você entender como agir diferente, entendeu? Né? Precisa criar essa consciência do que está acontecendo antes de sair agindo, tá? Então vamos lá, vem comigo aqui, ó. Essa live é a live da grande mudança, tá? Live do ouro, eu chamo. Então, ó, muitas vezes há esse desvio. O que é um desvio? Desalinhamento. Mas às vezes há um bloqueio de energia. Por quê? A gente tá pensando, sentindo e agindo da mesma forma há muito tempo e acaba bloqueando esse ponto energético. Veja aqui como é que flui a energia. Se tem um bloqueio aqui. Não flui, né? Não flui. E aí, o que acontece se a energia não flui? Você não consegue desenvolver essas outras áreas da vida. Cada ponto de energia, ele governa áreas da sua vida. Então, se há um bloqueio nos pontos de energia, vai haver um bloqueio, né, nas áreas da vida. E quando a gente fala em trabalhar demais, olha que interessante. O trabalho demais, ele pega no terceiro ponto de energia nosso. Esse terceiro ponto, ou terceiro chakra, ele fica na região ali acima do umbigo, tá bom? No final das costelas, pega as suas costelas aqui e vai juntando a mão no final delas, assim, você vai sentir. Esse é um ponto que chama chakra manipura, ou terceiro chakra, ou chakra do plexo solar. Esse é um ponto aonde mora a nossa morada das emoções. Então, quando a gente, pelos nossos pensamentos, ações e emoções, acaba bloqueando ou desequilibrando esse ponto energético, nós sentimos algumas coisas que talvez quem trabalha demais esteja sentindo isso. Grande ansiedade, tá? Podendo haver aí quadros depressivos, tristeza, melancolia, confusão mental, indecisão.
necessidade de aprovação do outro. Só para você entender na onde que a gente está mexendo aqui, tá? Fadiga, ou seja, cansaço, exaustão, falta de autoestima, falta de amor próprio, falta de autoconfiança, problemas no fígado, problemas com excesso de comida, problemas para dormir, ou sono em demasia, falta de apetite, vícios no geral, por exemplo, bebida alcoólica. Olha onde a gente está indo, né? Um desequilíbrio por um comportamento em excesso, por tempo contínuo, que é o trabalhar demais, fazendo isso por muito tempo, né? Vira e mexe uma vez ou outra, a gente precisa mesmo, né, gente? Né? Isso chama-se harmonia. Às vezes precisa dar um gás mesmo. Mas quando isso está sendo há meses, há anos, há consequências. A gente está falando aqui, olha essas consequências, olha que forte são essas consequências. Você não acha? Problemas de digestão, problemas de falta de motivação, procrastinação, adia tudo. Não termina as coisas, não tem vontade de terminar as coisas, às vezes só inicia e nem termina, às vezes nem inicia porque não tem vontade, tá? Perde-se a alegria, não pertencimento, não se acha boa o suficiente. É muita coisa, não é? Mania de perfeição, sensação de que precisa ter o controle do outro, o controle das coisas, senão tudo vai degringolar, o controle das suas próprias emoções, senão vai tudo degringolar, vai tudo sair pela tangente, eu vou perder o controle e aí eu nem sei o que vai acontecer. Não é assim? Eu já senti tudo isso, gente. É uma loucura. É uma loucura. Irritação, eu falei irritabilidade, mas irritação sente-se muito também. Culpa, falta de alegria com a vida. É muita coisa, não é? Um pontinho desequilibrado, olha o que dá. Eita lasqueira, é osso. Mas calma, pra tudo tem jeito. Hoje em dia comigo até pra morte. Não vamos entrar nesse ponto, senão você me mata aqui hoje. Mas é isso que acontece, é um roubo energético da sua própria pessoa, para que você possa continuar exercendo um excesso em uma área da vida. E a gente está falando aí do excesso de trabalho. Olha quanto que você está sendo mártir, que a gente fala, né? Ou seja, se colocando ali, se doando para essa batalha. Olha o quanto que tá perdendo de energia vital por causa disso. Energia de vida. Energia vital é energia de vida que te mantém vida, que te dá longevidade. Longevidade. Só que quando você consegue equilibrar esse pontinho, quando você desobstrui ele, quando isso daqui volta a ser né? Quando isso daqui tira, remove, né? A curva do seu rio, remove a pedra do seu rio. Quando consegue se fazer isso, você toma de volta o controle da vida. As rédeas estão na sua mão. Você se sente uma autoridade na sua vida mesmo. Autoridade para tomar as decisões certas, para mudar o que tem que ser mudado, sabe? Te dá clareza mental. Você se sente forte, sem depender da outra pessoa. Se sente forte por você mesma. Se sente completa. Uma unidade inteira. Sem ficar procurando caras metades. Olha que delícia quando esse ponto é equilibrado. Quando a gente traz um alinhamento cosmossistêmico. Tá bem? É muito bom. É muito bom. Porque você sente que você tem o poder nas mãos, apesar da vida não estar perfeita. Às vezes às vezes muito mesmo no meio do caos.
você sente que tem ali o poder na mão. Isso que eu chamo de real poder, né? De ser autoridade na sua vida. A autora da sua vida. A que vai escrever todos os capítulos. Se sente leve. Decidida. Em paz com as decisões. Eu falo assim, e parece que é um caminho, né, que não é para todo mundo, que é para quem é privilegiado, para quem já nasceu rico, para quem não é nada disso, né? Energia tá aí para todo mundo, o sol nasce para todo mundo, tá? O sol nasce para todo mundo. Basta conhecimento e desejo de mudança. O sol não nasce para os privilegiados, não. O sol é a maior fonte de energia. Por que eu tô falando sol? Porque o sol é fogo. E a gente está falando de fogo, lembra? Da energia do fogo. Então a energia do fogo está dentro de você já. Basta saber acessar. A energia do fogo... Opa, voltamos. A energia do fogo está para todo mundo. Não é classe social, não é conhecimento de livros, tá? Não é para quem tem estudo. Para quem deseja mudança real. Isso vai libertando do medo, vai libertando da insegurança, tá bom? Vai se libertando. E não é se libertando somente, né, do medo, da insegurança. A pergunta principal aqui, e o ponto principal de reflexão pra gente, é se libertando pra quê, né? Se você para hoje de trabalhar demais, você se liberta pra quê? Pra quê, mulher? Essa é a reflexão do dia, né? Ser livre porque pra viver e não pra sobreviver mais. Para realmente viver a vida. Passa a viver a vida. Que é o que estamos fazendo aqui. Viemos para saber viver, para aprender a viver. Livre das amarras que nós mesmos nos colocamos. As prisões mentais, sentimentais e de ações que a gente se coloca. E aí se vê livre para fazer isso. E quando você consegue esse alinhamento, né? A energia passa a fluir, todas as áreas começam a destravar. E é uma coisa assim... todas as mulheres inovadas que eu converso, elas me relatam, isso aconteceu comigo também, né? Que não tem um dia, uma hora marcada, mas assim, é como se fosse um músculo que vai sendo criado, né? Dia após dia vai sendo fortalecido e quando vê, você já definiu, sabe? Então, começa-se ler com os primeiros abdominais e aí quando vai vendo, pá, tá com a barriga de tanquinho, né? E não é muito tempo, não. A gente tá falando de pessoas que começaram já essa musculatura, criaram essa musculatura em 4 semanas. Não sei quanto tempo trabalhar demais tá pesando, mas meu ponto de vista, 4 semanas é bebê, né? É bebezinho. Conseguir fazer grandes mudanças em 4 semanas, aleluia. É muito legal. Por isso que eu trabalhei tanto. Para que trouxesse algo que seja eficaz, eficiente, rápido e ao mesmo tempo duradouro. Que não fosse só uma coisa que acobertasse, sabe? Não, que fosse algo que pegasse na veia. Que a mulher se sentisse assim, como eu falei, permanentemente. Porque olha só, o que acontece quando você consegue fazer esse alinhamento, né? Você tá perguntando assim, né? Você deve estar se perguntando por onde que eu começo esse alinhamento. Precisa entender como é que você está se enxergando e enxergando a vida. Por quê? Você se sentir assim,
precisa primeiro entender por que você entrou nessa onda, né? Por que o trabalho demais te pegou? Por que você foi magnetizada para isso? Ah, Fabi, eu preciso de dinheiro. Ah, Fabi, eu gosto, né? Eu ouço de tudo. Pense nas ilusões, tá? Que a gente coloca na nossa vida para justificar nossas ações. A gente sempre faz isso, tá bom? Que é o famoso mentir para si mesma. O ponto aqui é se autoconhecer. Se a gente não se conhece, a gente não consegue mudar a nossa realidade. Não dá. Sem se enxergar. Não dá. Fica mudando um monte de coisa na vida, né? Muda amigos, muda gente, muda isso, muda aquilo. Mas fica caindo num ciclo repetitivo. E o trabalhar demais fica lá, fica incrustado, sabe? Parece que assim, a vida é assim, né? A vida é para sofrer mesmo. Não é. Não é. Não viemos aqui para sofrer, a gente veio aqui para aprender. Se o sofrimento vai ser parte do aprendizado, é opcional. A dor não. A dor é a gente olhar para a realidade, tá? Pro agora e falar: basta, não tá bom, não tá legal. Eu quero mudar. Igual essa mulher veio aqui para mim. Como é que eu faço isso? Então, se autoconhecendo, mulher. Porque se autoconhecendo é mais ou menos assim, ó. Quando você tá num barco, você já andou em barco? Pode ser em carro também, né? Vamos olhar o carro, Quando você tá no carro, e o carro tá 200 por hora, mas você tá olhando só pro seu pé, dentro do carro, tá? Pro seu pé. Você não sente que o carro tá indo rápido demais e que tá perigoso. A velocidade do carro tá muito perigosa. Você não sente. Você só sente quando você olha pra fora. Quando você amplia a sua visão. Que é isso que eu faço com as mulheres inovadas. Amplia a sua visão. Que é a cosmovisão. Quando você amplia a sua visão e olha pra fora, você fala: caraca, tá indo rápido demais. Isso aqui vai dar ruim, né? E aí você faz o quê? Desacelera. Pisa no freio, Zeza, né? Então, o desacelerar vai ajudar você a se conhecer, se autoconhecer. Então, a vida tá muito pá, na rotina. Vamos, acorda, faz isso, não dá nem tempo de respirar, de pensar, de fazer nada. Eu tenho que fazer, porque ninguém me ajuda, porque é assim mesmo, porque eu sou sozinha, porque sou eu e Deus e é comigo mesmo, e eu tenho que fazer. Isso não vai mudar, tá? Não vai mesmo, nenhum milagre vai acontecer, se não se autoconhecer. E desacelerar para fazer isso. E o desacelerar não é, meu Deus do céu, agora vai fazer mais nada, vai pedir demissão de tudo, né? Vai ficar sem trabalhar para poder desacelerar e ficar só pensando na vida igual uma filósofa do século V. Não, não é isso que a gente está falando, tá? Não é 8 e 80. Mas é saber desacelerar mesmo num carro andando. É saber pisar um pouco no freio. Como é que eu faço isso, Fabi? Ué, vamos começar pelos 5 sentidos? Você tem 5 sentidos. Você tá usando os seus 5 sentidos? Tá mesmo? Então você cheira o seu shampoo, você sabe qual que é o cheiro do seu sabonete, você cheira o seu café antes de tomar, você sabe qual que é o cheiro do seu perfume, o cheiro de alguém que você abraça. Tá usando? Começa a usar. Tá usando o seu paladar? Você sente o gosto do alimento? Você vê como o gosto do alimento muda de acordo com a área da língua que ele toma o contato? Você usa o seu paladar para desacelerar, para poder se autoconhecer? Quanto que você enxerga? Quão longe você consegue enxergar? Você abre a janela e consegue ir até onde? Ou tá sempre olhando para baixo pro celular? Olha para cima, águia. Amplia essa visão.
que você vai achar respostas dentro de você para mudar essa situação, de trabalhar demais, de achar novas fontes de renda, de achar orgulho em você fora desse papel que você desempenha. É muito interessante quando a gente faz a cosmovisão, um dos pilares centrais do meu programa Real Poder, que eu tô te dando aqui para já ir começando aí você a fazer a mudança na sua vida, sentir o gosto disso. E o tato? Você tem usado o tato, né? Suas mãos tão frias, tão quentes. Como que é o toque? Como é o seu toque em você mesma? Você se beija? Eu me beijo. Eu sinto a minha pele. Quando você abraça mesmo, você sente a pessoa. Você toca nos alimentos, você come com a mão. E você escuta? Ou você ouve o outro querendo falar por cima do outro? Já querendo dar a resposta certa, já querendo dar um conselho, já querendo ali, né? Já ouvindo, não ouvindo, ouvindo, respondendo. Ou você escuta de verdade, com coração. Olha o caminho maravilhoso que a gente tem de autoconhecimento para poder mudar as nossas ações, poder realmente destravar todas as áreas da vida. Olha o poder que um alinhamento cosmossistêmico nos dá. Olha aqui uma mulher inovada escrevendo. Quando eu aprendi isso, tudo mudou na minha vida, Fabi. Porque muda mesmo. Mas a gente precisa se dar essa chance, né? Essa chance de desacelerar, prestar atenção no que a gente está fazendo, mesmo com o barco ou com o carro, né, a 200 por hora. Então para um pouquinho no dia, na hora de comer, sente a comida, vai conversar com alguém, olha no olho, vai ouvir alguém, ouça mais do que o ouvido, escute a pessoa. Tome seu banho prestando atenção no seu shampoo, no cheiro. Se conecte mais com você. Essa conexão vai te ajudar a clarear tudo, a equilibrar essas energias, para que você possa ter clareza do que está acontecendo e clareza da mudança. Combinado? Fica aí então essa live maravilhosa, cheia de amor aí para você, para que você continue nessa caminhada, tá? Cada vez mais alinhada com quem você é, alinhada com a vida que você deseja, destravando aí todas as áreas da vida, que esse é o meu objetivo aqui com você. Combinado? Um beijo enorme, até a próxima! Beijinho, tchau, tchau!